A Ucrânia obteve garantias de segurança dos Estados Unidos da América, mas fica a dúvida: a que custo? Antes de discutir as garantias de segurança com a administração de Donald Trump, representantes da Ucrânia realizaram negociações secretas com representantes do Departamento Federal de Investigação. E esse foi um momento realmente muito estranho. Mais tarde, a mídia ocidental afirmou que autoridades ucranianas discutiram com o Departamento Federal de Investigação uma possível anistia sobre o escândalo de corrupção ligado a Mindich. Dizem que, em troca, os funcionários ucranianos concordaram em apoiar o plano de paz de Donald Trump, e a Ucrânia receberia garantias de segurança em troca de ceder território. Mas as negociações em Berlim mostraram que a Ucrânia, afinal, não concordou em ceder território. Mas as garantias de segurança, e ainda por cima formalizadas juridicamente, a Ucrânia vai receber dos Estados Unidos da América. Já na Europa e nos Estados Unidos, confirmaram que a administração de Trump concordou em ratificar no Congresso dos Estados Unidos da América quaisquer garantias de segurança, e ainda obrigar Vladimir Putin a aceitá-las. Mas resta a pergunta: que concessões a Ucrânia fez, se é que fez, e sobre o que conversaram os representantes dos deputados ucranianos da delegação com os representantes do Departamento Federal de Investigação? Sou Alexei Pitti, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real, assim que elas chegam. Antes da parte principal do episódio, quero falar sobre as garantias de segurança europeias, publicadas após a gravação do vídeo. Então, os países europeus divulgaram um plano abrangente de garantias de segurança para a Ucrânia, que cobre 6 principais áreas de ação. A primeira é o apoio militar permanente à Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia contam com até 800 mil militares em tempos de paz para conter agressões e proteger o território. O segundo ponto, uma força multinacional ucraniana sob liderança europeia, está sendo criada no âmbito da Coalizão dos Determinados com o apoio dos Estados Unidos para a restauração das Forças Armadas. O terceiro ponto é um mecanismo de controle do cessar-fogo sob liderança dos Estados Unidos, com participação internacional, para a detecção precoce de ataques, registro de violações e resposta a elas. O quarto ponto são garantias de segurança juridicamente vinculativas. Em caso de novo ataque, está prevista uma resposta obrigatória por meios militares, de inteligência, econômicos e diplomáticos. O quinto ponto são investimentos na reconstrução da Ucrânia, financiamento da reconstrução, acordo comercial e compensação das perdas por parte da Rússia. Os ativos russos na União Europeia permanecem congelados até que Moscou pague todas as reparações à Ucrânia. E o sexto ponto é o apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. No geral, as garantias de segurança da Europa parecem bastante sólidas. E acrescentamos aqui também que Donald Trump concordou em ratificar essas garantias de segurança no Congresso dos Estados Unidos da América. Agora vamos à parte principal deste episódio, porque por trás da obtenção dessas garantias de segurança há algo escondido que, sabem, pode surpreender a todos nós, mas vamos por partes. Donald, então, vou começar com as últimas notícias fresquinhas. Vou resumir a declaração de um funcionário americano logo após as negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América em Berlim. Ele afirmou que agora Donald Trump está focado em impedir o avanço dos russos para o Ocidente. Ou seja, é com essas boas intenções que os Estados Unidos da América, pressionam a Ucrânia para que entreguemos territórios aos russos. Um funcionário da Casa Branca declarou que os Estados Unidos da América acreditam que os russos aceitarão garantias de segurança no acordo final. Donald Trump acredita que conseguirá convencer a Rússia a aceitar garantias semelhantes ao artigo 5º da Carta da OTAN. Trump está satisfeito com os resultados das negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América em Berlim e, segundo o funcionário, 90% das questões do plano de paz já foram resolvidas, o que soa muito engraçado porque mesmo antes de Berlim, as questões mais difíceis eram exatamente esses 10% restantes, mas há também um sinal importante. Um funcionário da Casa Branca declarou que a decisão final sobre o território será tomada pela Ucrânia e somente pela Ucrânia. E foi depois disso que ficou sabido que Donald Trump ligou para Zelensky e para os europeus para discutir as negociações em Berlim entre as delegações ucraniana e americana.
Mas nesta edição vamos nos concentrar no essencial das negociações e em alguns pontos ocultos. Vou começar de longe. 3 semanas atrás, o presidente Donald Trump simplesmente chocou toda a Europa e a Ucrânia com seu plano de paz para o nosso país, composto por 28 pontos, que em grande parte repetia todas as teses da Rússia. Em resposta, os funcionários ucranianos apresentaram uma contraproposta, exigindo garantias jurídicas de proteção contra futuras agressões russas e garantindo a preservação dos territórios atualmente controlados pela Ucrânia. O plano ucraniano de 20 pontos para acabar com a guerra, que dificilmente, aliás, será aceito pelos russos, faz parte da tentativa da Ucrânia de ainda assim frustrar essas exigências de Trump-Putin apresentadas em sua proposta no mês passado. Sobre a exigência de que a Ucrânia garanta a paz, cedendo mais território do que o atualmente ocupado pelos russos. Líderes ucranianos e europeus afirmam que isso humilharia a Ucrânia e, ao mesmo tempo, recompensaria a Rússia por sua agressão. No final, nas negociações em Berlim, a Ucrânia mais uma vez confirmou que não vai simplesmente entregar nenhum território aos russos. Mas o que mais é importante, Volodymyr Zelensky declarou que a proposta ucraniana consiste em 3 documentos, incluindo um que apresenta os planos de reconstrução do país e outro que obriga os Estados Unidos da América e os países europeus a ajudar a Ucrânia em caso de novo ataque dos russos. Bem, para ser preciso, o documento apresenta garantias de segurança para a Ucrânia contra futuros ataques dos russos selvagens. Após as negociações em Berlim, ficou sabido que a Ucrânia insistiu em vários pontos. A Ucrânia deve manter o controlo dos territórios em Donbass, atualmente sob domínio das Forças Armadas ucranianas. Ninguém está entregando nada. Além disso, foi retirada a exigência dos Estados Unidos da América de que a Ucrânia abrisse mão do seu direito de ingressar na OTAN. O ponto central ainda são as garantias de segurança. E então Vladimir Zelensky declarou que informou aos negociadores americanos sobre a necessidade de apresentar as garantias de segurança para a apreciação do Congresso dos Estados Unidos da América, a fim de dar a elas força jurídica e não apenas promessas. Segundo ele, a Ucrânia não pode mais se dar ao luxo de simplesmente concordar com mais um Memorando de Budapeste ou mais um Acordo de Minsk. Já passamos por isso 2 vezes e na terceira, com promessas, não vamos cair. E é aqui que acontece o milagre. Hoje, na Casa Branca, foi anunciado que os Estados Unidos da América estão prontos para fornecer à Ucrânia garantias de segurança juridicamente vinculativas contra futuros ataques da Rússia. Além disso, o chanceler da Alemanha declarou que Trump concorda em fornecer garantias semelhantes ao artigo 5 da Carta da OTAN. Ou seja, se a Rússia atacar novamente, os Estados Unidos da América terão a obrigação legal de defender a Ucrânia militarmente. Mas surge a pergunta, o que mudou? E é aqui que a mídia ocidental traz à tona um tema interessante, curioso, eu diria. As negociações em Berlim ocorreram enquanto surgiam detalhes sobre uma reunião realizada em novembro, em Washington, entre o diretor do Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos da América, Kash Patel, e 2 altos funcionários ucranianos. Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia e chefe da delegação ucraniana, e Alexander Paklad, alto funcionário da inteligência interna ucraniana. Lembro que Umerov foi interrogado no âmbito de uma investigação de corrupção na Ucrânia, sob acusações de que era ex-sócio comercial de Volodymyr Zelensky. Mindich desviou pelo menos 100 milhões de dólares da usina nuclear estatal. Esse encontro foi incomum, pois Umerov normalmente não se reúne com o FBI em suas funções de negociação, e o diretor do FBI geralmente não se encontra com um funcionário estrangeiro envolvido em uma grande investigação de corrupção que está abalando a política de seu país. E, curiosamente, tanto os representantes de Umerov quanto, de modo geral, das autoridades ucranianas, assim como os representantes do FBI, simplesmente se recusaram a comentar. Depois, o Washington Post revela detalhes desses encontros secretos. E aí, a publicação apresenta 2 versões. A primeira, que foi uma tentativa de pressionar o gabinete do presidente Zelensky para que ele aceitasse o acordo de paz de Trump. Temos material comprometedor e, se necessário, vamos pressionar. E a segunda, que foi uma tentativa de Umerov e de outros funcionários ucranianos de conseguir anistia nas acusações de corrupção que eles podem enfrentar. Oficialmente. Um representante do FBI disse que, nas reuniões com Umerov, discutiram interesses comuns dos países em aplicação da lei e segurança nacional.
Segundo ele, o tema da corrupção na Ucrânia surgiu em um dos encontros, mas não foi o principal assunto. Um representante do gabinete de Zelensky afirmou que é tolice ligar tudo à corrupção. Esse foi o único comentário. A embaixadora da Ucrânia em Washington, Olha Stefanichina, confirmou o encontro de Umerov com o FBI e disse que ele estava relacionado a questões de segurança nacional que não podem ser divulgadas publicamente. Mas aqui é muito importante destacar que tanto Patel quanto seu vice, Bangino, são conhecidos por suas críticas públicas à Ucrânia. Por exemplo, em março deste ano, Patel questionou o volume da ajuda americana à Ucrânia e persuadiu o Congresso a iniciar uma investigação sobre o uso indevido dos recursos. Bangino acusou Zelensky de encobrir Hunter Biden, que fazia parte do conselho de administração da empresa ucraniana de extração de gás Burisma, quando Trump iniciou uma investigação contra ele. Ainda assim, Zelensky recusou-se a testemunhar contra Hunter e congelou a ajuda militar de 400 milhões de dólares. Dvismar. Para ser justo, Patel esqueceu que Vladimir Zelensky também se recusou a testemunhar contra Donald Trump, quando os democratas já estavam propondo o impeachment dele. Política digital, e Zelensky recusou. Eles colaboram com o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, para ajudar a Ucrânia a lidar com as consequências da corrupção, que tem raízes ainda no passado soviético. Mas encontros de alto nível entre chefes do FBI e a delegação de negociação ucraniana são bastante incomuns. Portanto, sabe, eu admito, apenas admito, que no futuro possamos descobrir detalhes muito interessantes dos bastidores dessas negociações de paz. Aqui vou deixar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se você achou este episódio interessante e tirou alguma informação útil, pode agradecer pelo nosso trabalho com uma doação ou assinando o patrocínio pago deste canal no YouTube. Todos os dados e links estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente para você. Agradeço qualquer oportunidade e apoio. Cuidem-se. Até mais a todos.